Tropeço disfarçado. Temos emprego em alta, inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Foram essas palavras que abriram o discurso do presidente Jair Bolsonaro da Assembleia da ONU. O mesmo texto foi repetido em campanha eleitoral em lives e em encontros com empresários de comércio. Mas será que as coisas vão realmente tão bem quanto pinta o presidente? A resposta é sim e não, a depender do ângulo analisado, mas é um fator que não tem espaço para dubiedade. Do jeito que as coisas se desenham no horizonte, será muito difícil manter indicadores positivos em 2023. Menor desemprego em 7 anos, Gabriela Bilo. A verdade é que a sensação momentânea de melhora da economia se deve a um esforço do governo visando o período eleitoral, mas não só a isso. Com parte da atividade represada pela pandemia, guerra e aumento dos preços, havia um potencial de destravamento natural da economia quando as coisas começaram a tomar o rumo da normalidade. 1 de 4, menor desemprego em 7 anos. Foto Gabriela Bilo. 2 de 4, maior deflação da história do real. Foto Gabriela Bilo. 3 de 4, o PIB crescerá mais que o de nação desenvolvida. Foto Gabriela Bilo. 4 de 4, temos uma das gasolinas mais baratas do mundo. Foto Gabriela Bilo. Para Carlos Lopreto, doutor em políticas públicas e ex-ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, o papel central do governo para a melhora do ambiente econômico foi a revisão dos impostos em especial o ICMS, mas isso tem data de término prevista para dezembro, o que poderá fazer a inflação voltar a subir. O governo fez o que faz de melhor, encontra uma brecha para cometer os mesmos erros de sempre, mas com uma cara nova, disse. Ele explica que a redução do ICMS feita na canetada e a revelia dos governadores é uma forma de tabelar os preços da gasolina e da energia sem obrigar as estatais a arcarem com os custos, ou seja, ele usa o poder público para intervir, mas sem mexer nos acionistas das estatais. A avaliação do professor acompanha as expectativas das economias do Comitê de Política Monetária Copom. Na ata divulgada terça-feira 27, apesar da manutenção em 13,75% da Selic, o cenário de alerta definiu o tom do texto que comentou a decisão do comitê e a palavra riscos foi presença garantida. Há chances de a inflação subir ou descer, e em nenhum dos dois cenários isso aconteceria por um movimento positivo da economia. O cenário global, o fim das desonerações e as incertezas fiscais tendem a elevar a previsão de inflação, enquanto uma queda adicional do preço de commodities em reais A avaliação do professor acompanha expectativas dos economistas do Comitê Político Monetário, Copom, na divulgada de terça-feira, de 27. Apesar da manutenção em 13,35% da Selic, o cenário de alerta definiu o tom do texto que comentou a decisão do comitê, e a palavra risco foi presença garantida. Há chance de a inflação subir ou descer, e em nenhum dos dois cenários isso aconteceria por um movimento positivo da economia. O cenário global, o fim das desonerações e incertezas fiscais tende a elevar a previsão de inflação, enquanto uma queda adicional do preço de commodities em reais, aceleração da atividade econômica global e a manutenção dos cortes de impostos projetados para terem revertidos em 2023 podem segurar a inflação, mas sem estimular necessariamente o PIB.
E aí entramos no segundo ponto de Bolsonaro. O crescimento do PIB na casa de 1,2% do segundo trimestre surpreendeu o mercado e veio melhor que as projeções do próprio governo. Girava em 1% de fato, como disse o presidente. O Brasil cresceu mais que os Estados Unidos, China e alguns países da Europa, figurando em sétimo lugar do ranking de 26 países, segundo o levantamento elaborado pela agência de classificação de risco Austin Rating. Mas a pujança não deve se manter, tanto que a projeção do FMI para a soma do ano é que o crescimento do Brasil fique entre 14 e 16 colocação entre os 19 países do G20. Para o ano que vem, as coisas ficam ainda piores. A OCDE derrubou a perspectiva do Brasil para algo em torno de 0,8% e alertou que as condições macroeconômicas, como a estabilidade política, a criação de novos arcabouços fiscais e estímulo do consumo serão determinantes para que essa projeção não piore. Há vagas. No caso do desemprego, a sina do Brasil é complicada. Houve um aumento do número de vagas, mas a qualidade e remuneração desses postos acabaram por distorcer os indicadores do governo. O salto exponencial do número de informais, pessoas que contribuem menos para a Previdência Social e não possuem benefícios, derrubam a renda média do assalariado. São 39,9 milhões de informais, ou 41% da mão de obra brasileira. Em 2015, esse número era 36%, em 2010 foi de 31,2%, segundo o IBGE. E esse movimento atinge os salários. No primeiro trimestre desse ano, a renda do brasileiro caiu 8,7%, chegando a R$ 2.548, segundo o relatório. O motivo principal são as condições piores de empregabilidade, perda de benefícios e a chamada pejotização das relações trabalhistas. Para o ano que vem, a situação deve seguir a mesma tendência. E se Bolsonaro se gaba de o Brasil possuir o litro de gasolina inferior aos preços praticados em Londres, em vídeo que ele mostrou o litro sendo vendido a 1,67 libras esterlina, o que em reais seria 9,7 reais o litro. Antes, os atuais R$ 4,39 praticados em média no Brasil, ele parece ter esquecido que o salário mínimo por lá também é muito maior. Em uma hora, o trabalhador como inglês recebe no mínimo 9,50 ou R$ 54,92 na cotação atual. No Brasil, R$ 5,41 e já adianto. Segundo o orçamento enviado pelo próprio governo para 2023, esse valor não irá subir ano que vem. Tropeço disfarçado, fornecido por Isto É Dinheiro.